Olá amigos, vamos continuar o capítulo 4 do livro de Daniel, do profeta Daniel, e vamos já avançar. Daniel tinha este dom especial de interpretação de sonhos. Este Daniel tinha tido o seu nome mudado quando chegou à Babilónia para um nome onde estava um dos deuses da Babilónia. A Babilónia é o centro da idolatria, do politeísmo, do oculto. Tudo nasceu ali na Babilónia. Está um vídeo neste canal que fala de Babel, de Nimrod e de como é que surgiu a Babilónia e a sua propagação, a tal religião do mistério que chega até aos nossos dias. Então este Daniel, que agora nesta versão da Bíblia de Jerusalém tem o nome de Baltasar e noutras versões aparece Beltesazar. Há uma diferença entre este Beltesazar e o Belsazar. Eu faço um pouco de confusão da forma como se escreve, troco. Mas este Belsazar é também um nome semelhante, mas é um rei que vem depois de Nabucodonosor. Ficamos aqui só com esta questão da mudança de nomes e vamos avançar. Vamos ler o início do capítulo e vamos tentar chegar ao final do capítulo hoje. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, vivendo prosperamente em meu palácio. Tive, porém, um sonho que me aterrou. E as angústias sobre o meu leito e as visões da minha cabeça me atormentaram. Por isso decretei que trouxessem à minha presença todos os sábios da Babilónia, a fim de que me dessem a conhecer a interpretação do sonho. Cá está novamente uma situação de um sonho do rei. Todo o livro de Daniel fala de sonhos e revelações deste Daniel e onde este Daniel foi chamado. E aqui o rei teve mais um sonho. Como nós vimos aqui num dos vídeos anteriores, Deus fala por sonhos aos homens, mesmo aqueles homens que não o conhecem. Então, o rei teve um sonho que o perturbou, chamou os sábios, e agora vamos continuar. Acorreram magos, adivinhos, caldeus e astrólogos. Eu lhes contei o meu sonho, mas eles não me deram a interpretação. Apresentou-se então diante de mim Daniel, cognominado Baltasar. Cá está o tal nome, que era o nome pelo qual lhe chamavam, uma espécie de apelido que lhe arranjaram. Segundo o nome do meu Deus. Lá está este Bel, que aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, como colocaram Baltasar, não se percebe que tem o Bel, que é o nome daquele Deus. Então, segundo o nome do meu Deus, em quem está o espírito dos deuses santos. A ele narrei o meu sonho. Baltasar, chefe dos magos, eu sei que em ti reside o espírito dos deuses santos e que nenhum segredo é embaraçoso para ti. Eis, pois, o sonho que eu tive, dá-me a sua interpretação. Aqui o rei Nabucodonosor diz que há no Daniel o espírito dos deuses santos. Ele não distingue o Deus verdadeiro Criador, apesar de ele ter tido já aquela experiência quando Daniel também interpretou, apesar de Deus ter livrado os amigos de Daniel na fornalha, ele já viu, mas ele ainda parece que vê como se este Deus de Daniel fosse mais um no meio daquela quantidade de deuses que eles tinham. Mas ele percebe que em Daniel há um espírito diferente, há algo que se destaca acima dos outros sábios, dos outros adivinhos que existiam lá na corte. Então, este espírito dos deuses santos aparece aqui a ser reconhecido por um homem pagão, e sempre no Velho Testamento muitas vezes se refere ao Espírito de Deus de diversas formas, sempre de uma forma subtil e não revelada. Estou a dizer isto para estarem atentos, porque só no Novo Testamento é que Jesus fala do Espírito Santo de uma forma mais revelada. Avancemos. Então, coloquei aqui o termo para Deus aparece aqui nas traduções muito altíssimo, que lá no original que nós estamos a ler, que tem o termo aramaico Elá, aparece o Espírito, que ele diz o Espírito dos deuses santos, e na história anterior, lá na fornalha de fogo ardente, também o Nabucodonosor diz que havia um semelhante ao Filho dos deuses. Cá está. Aqui no livro de Daniel surge
essa revelação do Elohim plural, que eu falo muito nos meus vídeos, e tenho um vídeo antigo lá no canal para trás, que fala só sobre este Elohim, que é o Pai, o Altíssimo, o Espírito, que é Ruá, e este Filho gerado na eternidade. Não vamos desenvolver aqui, mas eu só quero que estejam atentos porque ele é revelado no livro de Daniel, apesar de estar lá no Antigo Testamento. E vamos avançar. Sobre o meu leito, ao contemplar as visões da minha cabeça, eu vi. Havia uma árvore no centro da terra e a sua altura era enorme. A árvore cresceu e tornou-se forte. A sua altura atingiu o próprio céu e a sua vista abrangeu os confins da terra inteira. A sua folhagem era bela e abundante o seu fruto. Nela, cada um encontrava alimento. Ela dava sombra aos animais dos campos. Nos seus ramos se aninhavam os pássaros do céu e dela se alimentava toda a carne. Eu continuava a contemplar as visões da minha cabeça sobre o meu leito, quando vi um vigilante, um santo que descia do céu e que bradava com voz pulsante: derrubai a árvore, cortai os seus ramos, arrancai as suas folhas, jogai fora os seus frutos, fujam os animais do seu abrigo e os pássaros deixem os seus ramos. Mas fiquem na terra o toco e as árvores, com cadeias de ferro e de bronze por entre a relva dos campos. Seja ela banhada pelo orvalho do céu, e que a erva da terra seja a sua parte com os animais do campo. Aqui assinalei este termo vigilante porque me fez lembrar os vigilantes que eu li no livro de Enoque. Eu li o livro de Enoque já há bastantes anos e tenho diversas cópias e fala dos vigilantes. Os vigilantes, aqueles anjos que vêm, mas o termo, que são mensageiros, não é? A palavra anjo no Antigo Testamento é malak, no Novo é ângelos, que quer dizer mensageiro, só. Também pode ser um mensageiro homem, um mensageiro de um ser espiritual. Mas aqui uso este termo vigilante que me fez lembrar o livro de Enoque. Por isso é que eu assinalei. Não vamos perder aqui muito tempo com isto e vamos avançar. O seu coração se afastará dos homens, um coração de fera ser-lhe-á dado e 7 tempos passarão sobre ela. Eis a sentença que pronunciam os vigilantes, a questão decidida pelos santos, a fim de que todo o ser vivo saiba que o Altíssimo é quem domina sobre o reino dos homens. Ele o concede a quem lhe apraz e pode a ele exaltar o mais humilde entre os homens. Cá estão os vigilantes novamente e este termo Altíssimo, que é Elá, neste língua aramaica, porque há uma parte do livro de Daniel, no centro do livro, uma série de capítulos que estão em aramaico e aparece este nome Elá, que equivale ao Elohim, ao El. São termos generalistas, não é um nome de Deus, é um termo generalista para Deus. E então aqui traduzem na Bíblia de Jerusalém como Altíssimo, em outras pode ter Deus, pode ter um termo sinónimo para Deus. Este vigilante, então, aparece no sonho do Nabucodonosor a pronunciar este julgamento, que ele vai tornar-se como um animal, não é? Que diz aqui: seu coração se afastará dos homens, um coração de fera ser-lhe-á dado e 7 tempos passarão sobre ela. Continuando, tal é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Tu, Baltasar, dá-me agora a tua interpretação, pois nenhum dos sábios do meu reino foi capaz de me fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu bem o podes, pois em ti se encontra o Espírito dos deuses santos. Lá está, o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cognominado Baltasar, ficou desconcertado para alguns instantes e os seus pensamentos o perturbaram. O rei, tomando a palavra, falou-lhe: Baltasar, não te preocupe o sonho nem a sua interpretação. Baltasar, porém, respondeu-lhe: meu senhor, que este sonho seja para os que te odeiam e a sua interpretação para os teus adversários. Esta árvore que viste, grande e vigorosa, cuja altura chegava até ao céu e cuja vista abrangia a terra inteira, com uma bela folhagem e frutos abundantes e com alimento para todos, sob a qual se acolhiam os animais do campo e em cujos ramos se aninhavam as vestes do céu, esta árvore és tu, ó rei, que te tornaste grande e poderoso e cuja grandeza cresceu até chegar ao céu, estendendo-se o teu império até aos confins da terra.
Quanto ao facto do rei ter visto um vigilante, um santo descido do céu, que dizia: derrubai a árvore e destroçai-a, mas deixai o toco e as árvores da terra, com cadeias de ferro e de bronze por entre a relva dos campos, e que ela seja banhada pelo orvalho do céu e a sua parte seja a dos animais dos campos, até que passem 7 tempos sobre ela. Eis aqui a interpretação ao rei, eis o decreto do Altíssimo a que se refere ao rei, meu senhor. Cá está. O Daniel vai então agora interpretar este sonho. Tem a parte da árvore, tem a parte que ele se converte em animal. O Daniel vai agora explicar. Expulsar-te-ão de entre os homens, e com os animais dos campos será a tua morada. Alimentar-te-ás de erva como os bois, e serás banhado pelo orvalho do céu. Passarão, enfim, 7 tempos sobre ti. Reparem que está sempre a repetir 7 tempos. Até que tenhas aprendido que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e ele o dá a quem lhe apraz. Quanto à ordem de deixar o toco e as raízes da árvore, ela significa que o teu reino será preservado para ti, até que hajas reconhecido que os céus é que detêm o domínio de tudo. Cá está aqui a imagem do Nabucodonosor como um bicho, junto com os animais a comer da erva. Continuando. Eis porque o rei aceita o meu conselho. Repara teus pecados pelas obras da justiça e as tuas iniquidades pela prática da misericórdia para com os pobres, a fim de que se prolongue a tua segurança. Tudo isto aconteceu ao rei Nabucodonosor 12 meses mais tarde, passeando sobre o seu terraço. No palácio real da Babilónia, o rei tomou a palavra dizendo: não é esta a grande Babilónia que eu construí para fazer dela a minha residência real, pela força do meu poder e para a majestade da minha glória? Então, aqui neste slide, tem aqui um pormenor muito importante. Diz aqui o Daniel, depois de terminar a interpretação, o Daniel diz: aceita o meu conselho, repara os teus pecados pelas obras da justiça. Então, toda a profecia que Deus dá de julgamento é sempre condicional. Nunca é uma coisa predestinada. Deus avisa sempre para que o homem se arrependa. Alguns arrependem-se e outros não. O caso de Nínive era uma cidade inteira que o profeta Jonas foi pregar o arrependimento lá e não veio o julgamento porque a cidade se arrependeu. Aqui neste caso, Daniel avisou o rei Nabucodonosor para ele se arrepender e não elevar o seu coração e não tomar a glória para ele. Só que não aconteceu. O rei, apesar deste aviso, passado algum tempo, vai contemplar a Babilónia e eleva-se acima de Deus. E então inicia aqui este processo da profecia que Daniel deu, baseada na interpretação do sonho. Coloquei aqui o caso de Herodes em Atos 12, 20 a 22, que não vamos ler por falta de tempo. Se alguém quiser ler, é um caso semelhante, só que este caso do Herodes, ele morre mesmo, comido de bichos também. Ele elevou-se de uma maneira semelhante e morre ali na hora comido de bichos. Se quiserem ir ver, no livro de Atos, no Novo Testamento, no capítulo 12. Vamos avançar. Essas palavras estavam ainda na boca do rei, quando uma voz caiu do céu. É a ti que se fala, ó rei Nabucodonosor, a realeza foi tirada de ti. Serás expulso da convivência dos homens e com as feras do campo será a tua morada. De erva como os bois te nutrirás e 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e ele o dá a quem lhe apraz. Então vem este vigilante, este anjo mensageiro, e vem de fazer este decreto sobre o Nabucodonosor. Passarão 7 tempos. Estes 7 tempos são tempos do tempo profético. E o tempo profético muitas vezes vai parecer que um tempo equivale a um ano. Aparece em Apocalipse, aparece aqui em Daniel. Os tempos proféticos geralmente está explicado. Algures, sempre que há um tempo profético, é normal haver uma explicação. Aqui serão 7 anos e um tempo é um ano. Nas profecias encontram muito aqueles 2 tempos e 3 tempos e metade de um tempo, que é metade de 7 anos, os 7 tempos. Então, só queria fazer esta parte para alertar para esse pormenor
no texto que eu tenho estado a ler, surge muito este 7 tempos, são os 7 anos. No mesmo instante cumpriu-se a palavra em Nabucodonosor, ele foi expulso da convivência dos homens, comeu erva como os bois, o seu corpo foi banhado pelo orvalho do céu, os seus cabelos cresceram como penas de águia e as suas unhas como garras de pássaros. No tempo marcado, eu, Nabucodonosor, ergui os olhos para o céu. A razão voltou-me e eu então bendisse o Altíssimo, louvando e glorificando aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino subsiste de geração em geração. Aqui o Nabucodonosor no meio como um bicho. Há um momento, no final desses 7 tempos, que volta a ele a razão, ele olha para o céu e ele reconhece, então, quem é o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo. E ele percebe quem é ele e qual é o lugar dele. Continuando. Todos os habitantes da terra são contados como nada e ele dispõe a seu bel prazer do exército dos céus e dos habitantes da terra. Não há ninguém que possa deter-lhe a mão ou perguntar-lhe: que estás fazendo? Nesse instante, pois, a razão me voltou e para a honra de minha realeza voltaram também a glória e o resplendor. Meus conselheiros e dignatários vieram procurar-me e eu fui restabelecido em meu reino e a minha grandeza foi ainda acrescida. E agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, cujas obras todas são verdade e cujos caminhos são justiça, e ele que sabe rebaixar os que procedem com soberba. Então, toda esta história deste capítulo 4 tem a ver com os reis da terra que estão nos tronos da terra e a sua relação com o Deus Altíssimo. Babilónia, que é o centro do politeísmo falso, dos falsos deuses, dos falsos cultos, da religião do mistério ali nascida do tempo de Nimrod, que se propagou com o deus Bel e muitos outros que havia lá na Babilónia. E este rei percebe que este Daniel tem o tal espírito dos deuses santos e que é este Elá, este Altíssimo, acima de todos os outros, que é um Deus diferente, que realmente tem todo o poder, que é o Criador e que tem domínio sobre os reis da terra. Porque muitos reis ao longo da história, no Egito, aqui na Babilónia, eles achavam que eles eram deuses e até queriam ser adorados. E o Nabucodonosor aprendeu de uma maneira difícil, mas encontra esse lugar de arrependimento diante de Deus e volta a receber aquilo que ele tinha, mas agora com o entendimento de que Deus estava acima dele e ele deveria sujeição ao Deus verdadeiro. Eu termino aqui com isto mesmo que eu estou a dizer, que Deus é o Rei dos Reis e toda pessoa que tem poder nesta terra, se não tiver essa noção, vai ser usado por Satanás, que é o príncipe deste mundo. Porque o príncipe deste mundo gosta de governar onde há soberba ou orgulho, porque isso significa que não há o temor de Deus para com o Criador. Então, Deus não abdica de ser Deus. Escrevi-o aqui, a sua glória, a outrem não dará, diz lá no profeta Isaías. Deus não abdica de ser Deus, ele nunca vai abdicar de ser Deus. Por isso é que ele virá um dia e vai julgar esta terra, depois de terminarem também estes tempos. Neste caso, serão 6 tempos, porque o 7º tempo é o do Senhor. E então terminamos aqui. Este tema da soberba, do orgulho e da vaidade interior, do ego humano, é um tema muito importante. Pessoas que até pregavam o Evangelho, mas caem neste ponto do orgulho, porque aquele que se começa a elevar, começa a trazer o culto para si próprio, o culto do homem, está no caminho, que é o caminho da serpente, o caminho da Babilónia. E nós agora terminamos e vou deixar estes 2 livros. Foi o último que editei, A Graça que me Basta e o Espinho de Paulo, que tem muito a ver com esta questão do conflito interior que muitas vezes nós temos, de não tomar a glória para nós, mas ao mesmo tempo transmitir as revelações extraordinárias que Deus dá, muitas vezes. E a oração do livro de Atos, também já falei algumas vezes, é um livrinho que fala como é que os primeiros discípulos oravam, o que é que eles faziam, o tipo de método que eles usavam para buscar a Deus.
Então deixo isto, está tudo gratuito no site, podem fazer download e ler quem tiver interesse e continuem a ler o livro de Daniel. Para o próximo vídeo vamos continuar no capítulo 5 e avançar. Até para a semana e até ao próximo vídeo.